Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no livro de Josué, no capítulo 3. Livro de Josué, o capítulo 3. Leio apenas o versículo de número 5, Josué capítulo 3, versículo 5. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos orar? Deus nosso Pai, fala conosco essa noite ainda mais. Fala conosco, Senhor, pelo Teu Espírito e para a Tua glória. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Adrenalina é um ingrediente imprescindível para a vida boa. Qualquer que seja o seu conceito de vida boa ou felicidade, certamente aí nessa vida vai ter uma dose considerável de adrenalina. Eu particularmente acho que ninguém é feliz sem adrenalina. Por adrenalina eu quero dizer aquela excitação que a gente vive, aquela coisa dentro da gente que nos puxa e nos dá uma certa expectativa. É como se algo existisse fora de nós e aquele algo que está fora de nós mobilizasse as nossas energias, a nossa atenção, a nossa criatividade, os nossos desejos. Nós viveríamos assim, ou vivemos como se constantemente quiséssemos sair de nós mesmos na direção daquilo que está fora de nós. Ou algo como um evento futuro, um ponto futuro, que ocupa a nossa atenção quase que o tempo todo. Mais ou menos como na infância, quando alguém dizia para nós, olha, sábado nós vamos fazer um piquenique, ou sábado nós vamos no zoológico, ou sábado é a sua festa de aniversário. Aquela excitação infantil que diz assim, está chegando sábado já, papai? Já é sábado, mamãe? Quando que é sábado? É amanhã? Sábado, quando que vem o sábado? Vai demorar muito para chegar o sábado? É aquele dia que está ali à sua frente e que ele tem dentro dele alguma coisa boa e que você não vê a hora de chegar. Ou um objeto que está fora de você e que captura você e praticamente assim suga você na direção dele. Ele tem um poder como que de um grande imã existencial e que tudo em você se dirige para aquilo ali. É claro que se nós tivéssemos apenas um ponto futuro ou tivéssemos apenas um objeto, nós não viveríamos, nós seríamos incapacitados para viver. É mais ou menos esse o estado do apaixonado. O apaixonado é um perfeito idiota, ele não é capaz de viver. Ele não atende telefone, ou ele atende telefone achando que é aquela única pessoa, e quando ele vê que não é quase que ele fala, ele fica desenhando o coração no caderno, ele fica olhando para o nada, e o chefe está falando com ele olhando para o nada, está apaixonado ou está apaixonada. Então, não estou falando desse apaixonamento, porque isso aí é um arrebatamento raro de acontecer. Eu estou falando de objetos, pontos no futuro e objetos externos que captam a nossa energia. Por exemplo, é uma viagem que você vai fazer, é um trabalho novo para o qual você está se preparando, é um concurso que você vai fazer, é a proximidade do seu casamento, a proximidade do nascimento de um filho. E quando você não tem nada, você se candidata a ser síndico do seu prédio. Você quer alguma coisa, você tem que ter alguma coisa para você se dedicar, porque ficar ali naquela vida de sofá e trabalho, e não é suportável isso. Isso significa que olhar para frente, olhar para amanhã, é uma grande arte na vida. E olhar para fora de si, para as referências corretas, ou para os objetos de atenção, que merecem a nossa dedicação e a mobilização daquilo que temos de melhor,
é uma arte, esse encontro daquilo que está fora de nós e que merece a nossa dedicação. Saber encontrar, discernir, achar, distinguir, localizar, isso é uma arte. E olhar para o futuro com essa excitação também é uma grande arte. Porque algumas pessoas, por exemplo, sequer são capazes de olhar para o amanhã. Elas não têm amanhã. Elas não têm expectativas de futuro. Elas não têm excitação nenhuma quanto ao dia seguinte, porque elas não esperam nada do dia seguinte. Algumas, inclusive, acreditam que estão com a sua vida definitivamente formatada. Isso que eu sou hoje e a configuração da minha vida hoje é o que é e é o que sempre será. É quase que uma prisão, ou mais, na verdade, uma condenação. Eu estou condenado, eu estou condenada a viver assim o resto da minha vida, a ser assim o resto da minha vida, a ter estas circunstâncias para o resto da minha vida. São pessoas que estão presas a um passado. Há pessoas que não têm como olhar para o amanhã porque elas carregam uma culpa em referência ao que viveram lá atrás. Ou então carregam uma frustração. Elas tentaram construir um castelo e o castelo desmoronou. Agora elas estão imobilizadas e não conseguem mais construir castelo nenhum. Elas não acreditam mais em construir castelos, elas desistiram de construir castelos, viveram uma grande desilusão, um grande desapontamento, uma traição, viveram um abandono, viveram um fracasso, e elas então ficaram paralisadas lá, dizendo assim: eu não sou capaz, eu não vou conseguir nada, eu já tentei e não deu. Outras pessoas olham para o amanhã com uma expectativa mágica, acreditam que ganhar a cena da virada vai fazer com que... Ai, Senhor, seria tão bom, né, ganhar a cena da virada. 230 milhões, né? Pelo que eu fiquei sabendo, 230 milhões. Ia fazer um bem danado. Para algumas pessoas, porque para outras ia desgraçar com a vida. Tem gente que não sabe ter dinheiro. As nossas fantasias de futuro, se... Nós não sabemos se o se desejado por nós necessariamente é aquilo que Deus tem para nós. E algumas coisas que acontecem e que nós aparentemente recebemos ou percebemos como coisas boas, na verdade são a grande desgraça da nossa vida. Então, nós vivemos com expectativas mágicas, ou assim como se algo fosse acontecer, do nada. Você está sentado lá, sem pensar em nada, a sua televisão está ligada, ou você tem aquele movimento autômato de ficar mudando de canal e não presta nem atenção no que você deixou para trás e no que você encontrou adiante, você fica mudando de canal, porque na verdade você não está vendo nada. Ou então está num canal chato, com uma coisa chata, e você está olhando para aquele negócio assim, e você também não está vendo, nem está ouvindo. Aí a pessoa que está do seu lado fala assim: tira daí, pai. Aí você, Aí você muda de canal, porque aí você acha que nessa hora que você está ali no nada, vai acontecer alguma coisa que a sua vida vai mudar maravilhosamente. E você vai receber uma porção de felicidade que algum anjo vai jogar em cima de você, e você de repente vai se levantar e começar a dançar na sala. Ou você acha que a mera passagem de ano, tudo vai ser diferente. Por quê? Porque é ano novo. Não é possível que tanta gente me desejando feliz ano novo que eu não vou ter. Então eu vou ficar aqui esperando o ano novo feliz chegar. Como se o futuro estivesse pronto e viesse em nossa direção assim, para mudar a nossa vida para o bem. Olhar para frente, olhar para fora, são artes que a gente precisa aprender.
A gente precisa aprender a olhar para o amanhã com a postura e a atitude certa. E a gente precisa discernir, no horizonte de possibilidades e oportunidades que temos à nossa volta, quais são os objetos e as referências que merecem a nossa entrega e a nossa dedicação. Olhar para o futuro e olhar para fora são duas grandes artes. E nesse texto de Josué, capítulo 3, o Josué ensina a olhar para o amanhã e a olhar para fora. A sua convocação a Israel é: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se. É como se Josué estivesse dizendo assim: olha, há algo externo a vocês que vale a pena prestar atenção, e há algo externo a vocês que merece a mobilização de todas as suas forças, toda a sua dedicação, toda a sua energia, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, tudo o que você acumulou na vida, todos os seus recursos, todos os seus bens. Há algo fora de você que merece receber tudo o que você tem. É o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. E há um futuro que merece a sua atenção. É um futuro onde o Senhor está fazendo maravilhas. E há uma atitude certa para você olhar para fora e para olhar para o amanhã. É a santificação. Santifiquem-se. Porque amanhã, sim, há um amanhã. O Senhor, sim, ao Senhor, fará maravilhas. Sim, há um Deus fazendo maravilhas no nosso mundo. Então santifiquem-se, disse Josué. O que é santificar-se? Que resposta seria essa de alguém que dissesse assim: eu quero me santificar. Então o que esse alguém deveria fazer? Pelo menos 3 coisas. Porque o conceito de santificação na Bíblia Sagrada, se eu percebi adequadamente, é um conceito tríplice. Primeiro, santidade na Bíblia Sagrada é um status diante de Deus. É uma posição que nós ocupamos diante de Deus. Por exemplo, quem aqui pode dizer: eu sou santo? Levanta a mão. Eu sou santa. Complicado, hein, irmãos? Eu quero dar a você a boa notícia que se você pertence a Jesus, você pode dizer: eu sou santo, eu sou santa. Porque essa é a sua posição diante de Deus. Por exemplo, você lê a Bíblia Sagrada em Filipenses, Colossenses, Efésios, Tessalonicenses, Coríntios, você vai lendo a Bíblia Sagrada, obrigado, e o Paulo vai dizendo assim, essa é a saudação usual do apóstolo Paulo às igrejas para onde ele escreve: a igreja de Deus que está em Corinto. E você conhece a igreja de Corinto, né? Como era aquela igreja? Era o pessoal que não acreditava na ressurreição, tinha caso com a madrasta, um processava o outro dentro da igreja. Então, se um processava o outro dentro da igreja, é porque tinha gente dando motivo para ser processado, né? É engraçado isso, né? A pessoa vem assim: pastor, você não acredita, o irmão me processou. Como assim? Você acha que você está certo? O irmão processou você, o que você fez para ele processar? Então, essa igreja de Corinto, o pessoal andava na carne, era uma bagunça na ceia, o pessoal se embriagava com o vinho da aliança, devia ser uma festa, aquela igreja, eu não vou nem dizer o nome da igreja, era da cidade de Corinto. Então, mas o Paulo diz assim, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Não sei porque isso era a grande honra deles, eram chamados santos.
santos em Cristo Jesus, porque foram santificados. A santificação na Bíblia Sagrada tem uma conotação de pureza, puro, limpo. Então, os coríntios, eles eram santificados, haviam sido purificados pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, diz o apóstolo João. Por isso, quem está em Cristo é santo, ocupa essa posição de santo, de santa. Por isso que Paulo diz assim na segunda carta aos Coríntios: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão na Acaia. Efésios 1:1, por exemplo, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Aí então ele escreve à igreja de Éfeso dizendo assim: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então eu faço parte da família de Deus, eu sou santo. O sangue de Jesus está sobre mim, eu ocupo essa posição de santidade. Se você está aqui, o sangue de Jesus está sobre você, Deus vai olhar você pelo sangue de Jesus, então Ele vê você irrepreensível, sem mancha, sem mácula, e principalmente sem culpa. Porque o sangue de Jesus é aquilo pelo que Deus olha você, e o sangue de Jesus purifica você de todo pecado. Então você não há nada em você que separe você de Deus, uma vez que o sangue de Jesus é a reconciliação sua com Deus. Essa é a conotação da Bíblia Sagrada. Você pode ser a mesma pessoa que você fez aquilo que você fez no seu passado, as consequências do que você fez estão aí, e você ainda precisa lidar com elas e administrá-las, mas tanto aquilo que você é, a sua capacidade de fazer o mal, a sua maldade, tanto aquilo que você fez, que faz você um réu condenável, tanto as consequências do que você fez, nada disso faz diferença no coração de Deus para que Ele diga a você: eu te amo, você é meu filho, eu te amo, você é minha filha, não tenha vergonha de se aproximar de mim, não tenha medo de se aproximar de mim, e jogue essa culpa que você carrega no seu coração, jogue isso fora. Jogue isso fora. Paulo escreve à igreja de Corinto no capítulo 6 e diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, ser santo é ocupar uma posição diante de Deus como beneficiário do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e do seu sangue que nos purifica de todo pecado. Nesse sentido, você e eu podemos dizer: eu sou santo. Você pode dizer: eu sou santa. Eu sou santo. Se o diabo bater na sua porta, você pode abrir a porta e falar assim: é o santo de Deus quem está falando, o que você quer? Você pode abrir a porta e falar assim: é a santa. O que você quer? O sangue de Jesus está sobre mim. E o meu passado está lavado no sangue do Cordeiro.
Não há nada que você possa jogar na minha cara para me envergonhar, para me intimidar, para me enclausurar na minha culpa, para fazer com que eu duvide do amor de Deus por mim. Nada. Porque eu sou santo, santa, diante de Deus, por causa de Jesus Cristo, meu Senhor. Ponto final. Então, santificação quer dizer ocupar uma posição diante de Deus, sob o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas santificação quer dizer uma segunda coisa também. Paulo, o apóstolo, escreve aos Romanos no capítulo 6 e diz assim: falo como homem, pela fraqueza da nossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia no passado, e à maldade para a maldade no passado, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 7: amados, pois que temos tais promessas de Deus, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, a vossa santificação, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu cônjuge, em santificação e honra, não na paixão dos desejos pecaminosos, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque Deus não nos chamou para uma vida de imundícia, mas para a santificação, ou para uma vida de santidade. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4. A santificação, portanto, não é apenas uma posição que ocupamos diante de Deus, mas é também o processo através do qual o Espírito Santo de Deus vai nos transformando a que sejamos de fato o que somos de direito. A que sejamos na prática aquilo que é a nossa identidade como filhos de Deus, como filhas de Deus. É esse processo a partir do qual, ou no qual vamos tirando as nossas roupas velhas e sujas e vamos nos vestindo com roupas novas e limpas. É que vamos abandonando os hábitos do passado, a vida de imundícia, de imoralidade, de injustiça, de prática deliberada e consciente do mal. Ainda temos em nós o potencial para a maldade e para o pecado? Sim. Ainda praticamos o mal e o pecado? Sim. Ainda carregamos conosco alguns hábitos e algumas práticas do passado? Sim. Mas não na mesma força, não na mesma intensidade, não como padrão de vida. Porque cada vez que vamos à vida de imundícia, é como se o Espírito de Deus falasse: Ed René, eu não acredito que você vai fazer isso de novo. Eu não acredito que você ainda mantém esse relacionamento. Eu não acredito que você ainda está vivendo desse jeito. Não acredito. Você é um filho de Deus. E o que começa a acontecer com a gente é que a nossa consciência fica sensibilizada para a voz de Deus. E nós começamos a experimentar uma culpa verdadeira, porque aquela culpa a respeito do passado que está posto na cruz do Calvário, aquela culpa é falsa. Mas a culpa do pecado de hoje é verdadeira. E graças a Deus que nos sentimos culpados pelo pecado de hoje. Graças a Deus. Pior coisa é alguém que vive na lama e não se incomoda mais. Que já se acostumou com a imundícia. Que já acostumou a visão num mundo de sombras.
e que já anda naturalmente numa sala escura e suja e imunda, que come com porco sem se incomodar, sem se sentir mal. Isso é terrível. É o que disse Lutero, por exemplo. Eu sei que não sou, Martinho Lutero disse, eu sei que não sou tudo que devo ser, eu sei que não sou tudo que serei, mas pela graça de Deus eu sei que já não sou mais o que eu era. Algumas coisas que eu fazia, eu não faço mais. Algumas coisas que eu fazia, eu não faço mais do jeito que eu fazia. Eu não faço mais na rotina com que eu fazia. Algumas coisas que eu fazia, hoje eu tenho nojo de fazer. Eu tenho repulsa. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim. E porque eu estou nessa caminhada de lutar contra o pecado e de andar na direção da luz, de andar pelas veredas da justiça, por onde o Senhor me guia por amor do seu nome. Eu tenho essa luta em mim. Esse é o pendor do meu coração. Eu que sou filho de Deus, e essa minha posição, é o meu status, é a minha identidade. Eu tenho esse desejo, eu tenho essa mobilização, eu tenho esse anseio da minha alma. Essa é a minha alegria hoje. E é isso que me faz sentir-me miserável, quando eu não vivo esse padrão de beleza, de justiça e de bondade. Então a santificação também é esse caminho, é esse processo, é esse andar. Então, primeiro, santificação é a sua posição sob o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus vê você pelo sangue, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, sem culpa. Mas santificação também é esse processo de mobilização, em que vamos andando. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. O autor da carta aos Hebreus escreve: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12. E esse duplo conceito de santificação, a posição e o processo, estão presentes de maneira explícita na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10, diz assim: pela vontade de Deus, fomos, no passado, santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Hebreus 10, 10. Pela vontade de Deus, fomos santificados. Houve um dia quando Jesus colocou o sangue dele sobre a sua vida. Isso aconteceu de uma vez para sempre e uma única vez. E nesse dia você foi santificado, santificada, purificada, purificado. Não há culpa nenhuma diante de Deus. Por isso que Paulo, apóstolo, escreve aos Romanos, capítulo 5, dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos santificados. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim: por meio de um único sacrifício, Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Estão sendo santificados. Isto significa que você é uma pessoa, é difícil de adjetivar, pecador mesmo, pecadora, sangue ruim. E quando Deus olha para você, Ele vê uma pessoa desfigurada, Ele não contempla a imagem, a semelhança dEle em você. Você não pensa como Ele pensa, não sente como Ele sente, não age como Ele age, não reage como Ele reage,
Ele olha para você e fala, se estragou, né, filho? Está acabado, hein? Está acabada. E o coração de Deus se enternece de misericórdia por você, por mim, e Ele cobre você com o sangue de Jesus. E quando alguém vai à presença dEle para acusar você e dizer que você está acabado e acabada, Ele diz assim, vejo uma pessoa linda, meu filho, minha filha. E os seus acusadores e as vozes acusadoras vão embora. Mas depois que as vozes acusadoras e as vozes que querem destruir você se calam, Deus dá uma levantadinha e fala, e aí? Estou vendo, hein? Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei. Vamos colocar em ordem isso. Vamos voltar lá e pedir perdão. Vamos voltar lá e restituir. Vamos voltar lá e reconciliar. Vamos voltar lá e tentar reparar os danos. Vamos voltar lá e assumir responsabilidades. Vamos começar a construir um novo castelo. Vamos estabelecer novas bases para decisões. Vamos romper alguns vínculos. Vamos abrir mão de algumas coisas. Vamos mudar alguns hábitos. E aí Deus chama você para um processo. Aí você se depara um dia encontrando uma pessoa que você queria que morresse. E você olha para ela e fala, coitada, né? Também. Aí você percebe seu coração ter compaixão daquela pessoa. Aí você fala, não é possível, Deus, eu estava querendo que ela morresse, agora já estou com... Aí você se percebe orando por aquela pessoa e abençoando a vida daquela pessoa. E não é assim da boca para fora, não. Você realmente deseja que aquela pessoa seja alcançada pela graça do jeito que você foi. E aí, quando você acaba de fazer essa oração abençoando aquela pessoa que antes você queria que morresse, você fala assim, Deus, agora só falta eu convidar para jantar. E Deus fala, não é uma boa ideia? E aí você vai vendo que o seu coração já não é mais como era. E que Deus começou a fazer uma obra na sua vida e transformar você de dentro para fora. Essas duas coisas aí são santificação. Nós fomos santificados e estamos sendo santificados. Mas tem um terceiro conceito, que eu acho que é esse aqui de Josué. Ou nesse aqui de Josué estão os três juntos. Porque uma coisa diz respeito à nossa identidade, outra diz respeito à nossa perfectibilidade, ao nosso processo de sermos levados por Deus à perfeição. Mas tem uma terceira, que é amanhã, pessoal. Amanhã Deus vai fazer maravilhas. Amanhã. Não dá para você cobrir o cheque, porque amanhã o banco não abre. Não dá para você procurar aquela pessoa, porque ela está viajando. Aliás, você perdeu o contato, você não sabe nem mais onde ela está. E não dá para você sair do enrosco de 4 anos assim, né? Num dia para o outro. Você... é difícil. Não dá para você desfazer uma sociedade de um dia para o outro. Não dá para você terminar um romance ilícito de um dia para o outro. Não dá para você resgatar o amor do seu filho que você espancou na adolescência de um dia para o outro. Não dá para você se reconciliar com seu pai de um dia para o outro, assim, com um passivo de 30 anos. Não dá. Porque é amanhã que Deus vai fazer maravilhas. Então você é filho de Deus e é filha de Deus, você é santo, é santa. Você tem que tomar posse dessa verdade. Agora você tem que tomar decisões de se colocar no caminho de Deus. E dar um passo à frente que eu chamo de disponibilidade. Deus, eu estou disponível para o Senhor. Porque quando Josué diz assim, amanhã o Senhor fará maravilhas, uma turma responde e diz assim, eu não sou digno. E a outra turma responde e diz assim, eu não estou em condição.
A minha espada está enferrujada, eu não luto faz tempo, eu estou embaraçadíssimo, eu não consigo amanhã ir para a guerra, tem muita coisa para eu resolver aqui, não dá. O outro diz assim, eu queria ir tanto para a guerra, mas aquilo que eu fiz, acho que Deus não vai me querer no exército dele, não vai me querer com ele, Deus não vai usar a minha vida. O Josué está falando, é amanhã, dá um passo, assuma a sua posição de filho de Deus, de filha de Deus. Tome decisões na sua vida hoje e agora. E dê um passo de disponibilidade dizendo assim, Senhor, o que o Senhor vai fazer amanhã não me deixa do lado de fora, eu quero estar no jogo. Eu quero participar, eu não quero ser espectador nem figurante, eu quero estar no jogo. Eu quero estar vivendo a adrenalina do que o Senhor vai fazer, eu quero estar contigo. Eu me lembro que no seminário eu tive um professor de Velho Testamento chamado Byron Harbin. Era um homem compreensivo, crédulo, daqueles que talvez a gente chamaria de ingênuo. Simplicidade da sua fé. E ele mandou ler um livro chato demais. Muito chato, do Velho Testamento. E a maioria dos alunos, eu não lembro se eu li, se eu não li, não vem ao caso. Mas a maioria dos alunos não leu. E no último dia, quando ele foi fazer a chamada lá e valia a nota, né, para fechar o semestre e tal, ele mandou o primeiro nome lá, que eu não lembro, vamos imaginar que fosse Adalberto. Aí o Adalberto mandou lá do fundo assim, professor, não li, mas prometo ler nas férias. Fez-se um silêncio. O professor Byron Harbin levantou a cabeça e disse, promete ler nas férias, meu filho? Sim, senhor. Vou considerar, hein? A partir dali, Bernardo, não li, mas prometo ler nas férias. Carlos Alberto, não li, mas prometo ler nas Se você está me ouvindo aí, prometeu ler nas férias e não leu, olha. Gente, há ocasiões na vida quando a gente diz assim para Deus, Deus, eu não li, mas prometo ler nas férias. E se o Senhor vai fazer maravilhas amanhã, eu estou disponível para o Senhor. O Senhor está procurando quem está disponível, quem quer ser usado pelo Senhor. Então eu estou. E eu queria convidar você hoje à noite a tomar essa decisão e dar o passo da disponibilidade. Não diga assim, eu não sou digno, eu não sou digna. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Então você é digno porque a dignidade não está em você. Está no sangue de Jesus que cobre a sua vida. A dignidade não está no vaso, o vaso é de barro. Está no Espírito de Deus, que é o tesouro que está dentro de você e a luz de Jesus que está em você. Então não diga, eu não sou digno, eu não sou digna. Jogue a sua culpa fora. Perceba se você também sob o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está em condições de ir para a batalha? Está embaraçado, embaraçada? Com vínculos na escuridão? Está atolado na lama? Está sujo? Está com a arma enferrujada, está destreinado, está na omissão, está na covardia, está na intimidação, está na procrastinação. Desculpe minha expressão, há coisas que Deus já falou para você que você tem que resolver e você está empurrando com a barriga, deixando para amanhã, é depois do Natal, é depois do Ano Novo, é depois das férias, é depois do Carnaval, é depois da Páscoa, é depois do Dia das Mães, é depois do Dia dos Pais, é depois do quê? Amanhã o Senhor fará maravilhas. E uma coisa, sabe que é extraordinária? É que Deus faz maravilha todo dia, né? Jesus disse assim, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus está fazendo e acontecendo por aí, exatamente agora, que a gente não está vendo. Eu tenho certeza que vidas estão sendo mudadas hoje, agora. Ou aqui, ou quem está ouvindo ao vivo.
Tenho certeza. Só não sei quem é, não estou vendo, mas Deus está agindo, falando, tocando pessoas, perdoando, restaurando, libertando, curando. O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, disse Jesus. A questão é que alguns de nós estamos apáticos ao que Deus está fazendo. Ou porque estamos presos a um passado, ou porque estamos embaraçados hoje com as nossas demandas pessoais e particulares. Por isso, dê um passo de disponibilidade. Diga, Deus, eu estou disponível. Estou aqui com o meu escudo, com o meu cinto e com a minha espada. Eu prefiro morrer no campo de batalha do que me acovardar e de ser figurante no teu reino. Então, se o Senhor quer me usar amanhã, pode me usar. E quando o Senhor estiver fazendo maravilhas, conte comigo e faça através de mim. Eu estou disponível para o Senhor. Eu quase poderia fazer um apelo agora e terminar. Você, pecador embaraçado. Você, pecadora embaraçada. Você que fez um pecadão lá em 1992. Você, Deus viu. Mas eu não vou fazer isso. Vou deixar na sua consciência diante de Deus. Aí onde você está. Diga assim, Senhor, é verdade, eu estou preso no passado. Senhor, é verdade. Quem olha a minha vida hoje, não vê muita diferença em relação à vida das pessoas que não te conhecem. Mas eu hoje à noite quero dar um passo de disponibilidade. Eu não sei nem por onde começar. Mas o Senhor não está nem perguntando quem está em condições e quem é digno. O Senhor está perguntando quem está disponível. E eu estou disponível para o Senhor. Eu ouvi a tua voz hoje à noite. E eu estou disponível para o Senhor. Eu ouvi o Senhor me chamar para um amanhã de maravilhas. E eu estou disponível. Eu estou respondendo ao teu chamado. E aí, você sabe que eu não sou de garantir muita coisa. Mas eu garanto a você. Se você dá um passo de disponibilidade para Deus, abre a porta da sua vida para Deus entrar e começar a mexer e usar você, monotonia você não vai ter. Você vai experimentar paz que excede todo entendimento. Você vai experimentar a alegria do serviço, a adrenalina de estar no campo de batalha fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E essa vida não tem igual. Por isso é que Paulo termina dizendo, a minha vida foi cheia da adrenalina divina. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Faria tudo de novo, viveria do mesmo jeito novamente, quantas vezes fossem necessárias. Porque essa vida de disponibilidade para Deus é um privilégio que poucas pessoas experimentam e eu tive a graça de experimentar. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Se apronta aí, meu irmão, minha irmã. Pega seu cinto, seu escudo e sua espada. Amanhã o Senhor conta com você. Amém.